E nós estamos chegando na reta final do ano de 2022, mas não acabou ainda. Repete. Ainda não acabou, tem mais de Deus ainda nesses últimos dias do ano de 2022. E as coisas se seguem, mas a minha oração é que na sua vida as tristezas e os problemas cessem aqui e que você possa entrar para um novo tempo, um tempo da graça, da glória e da abundância de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Deixa eu lhe dizer algumas coisas. Semana que vem o nosso culto vai ser um pouco diferente. Como é domingo de Natal, nós vamos ter aqui um momento especial de Natal. O culto vai ser às 6h30, 18h30, mas nós vamos ter o período de louvor, oferta, como sempre, mas nós vamos ter um trecho sobre o nascimento de Jesus. Vai ser a ministração da noite, da série, do seriado The Chosen, a respeito do nascimento de Jesus. Então, é um domingo muito especial de Natal, o próximo domingo, dia 25. O culto é 6h30, as crianças vão se apresentar, vai ter uma apresentação especial da nossa Rede Kids, e nós vamos ter um culto especial onde eu e você, todos nós, vamos convidar pessoas, amigos, para estarem presentes aqui, amém? A gente recebe parente em casa, familiar, e quando estiver chegando a hora do culto, você já começa a dizer assim: gente, vamos arrumar, que hoje vai ter um culto especial de Natal lá na igreja. Você não vai ficar em casa, você vai comigo. E vamos trazer os nossos amigos, parentes, visitantes, enfim, para desfrutar desse momento na presença do Senhor. Então, no próximo domingo, às 18h30. É 18h30. Eu vejo gente chegando 7h15. Tá? É 6h30. 6h30. Se tu chegar às 7h15, perdeu. Metade já foi embora. Tá? Vamos criar expectativa e vamos chegar na hora para um momento especial desse ano na presença do Senhor no próximo domingo. Quem está comigo diz amém? Amém. Ok. Semana passada eu falei sobre o deserto, né? E como o deserto às vezes ele é importante na nossa vida para nós podermos ter a oportunidade de romper com ele. Hoje eu quero mostrar para você uma porta. O Espírito Santo vai abrir uma porta para você nessa noite, a porta de esperança, vai terminar o vale de Acor na sua vida e você vai aprender, repita comigo, a linguagem do Espírito. O Espírito ele tem uma linguagem peculiar e especial. Deus usa essa linguagem frequentemente. Aliás, o próprio deserto faz parte dessa linguagem. Você não está num deserto literal, mas você cria uma imagem de um lugar seco, de dificuldade, aonde não se planta e não se colhe, aonde não existe chuva, aonde não existe fertilidade. E você cria essa imagem e sabe que a sua vida está passando em sequidão. Essa é a linguagem do Espírito quando ele está cuidando e tratando de alguém. Mas também existe a imagem que ele quer lançar para tirar você de lá. Então, quando Jeremias diz, por exemplo, no vale de Acor, ou seja, no vale da decepção, no vale da contradição, no vale da culpa e da condenação, eu vou abrir para você uma porta de esperança. Qual é a imagem que vem à sua mente? Um cenário ruim e uma porta onde está a saída. Diga saída. Saída. Para você sair daquele cenário. A linguagem, portanto, do Espírito são os sonhos e as visões que são construídas na nossa mente e no nosso coração. Quando nós nos apropriamos dessa linguagem, significa dizer que Deus está abrindo novos horizontes para que você possa crescer e prosperar nessa terra. Deus fez assim com José, o grande sonhador, filho de Jacó. No sonho da lua e do sol se prostrando, e 11 estrelas se prostrando diante dele. Não é isso? Deus fez isso com Faraó, lá nas vacas magras e nas vacas gordas do Egito. E nos sonhos Deus direcionou José a ter fé para romper com as dificuldades que ele enfrentaria. Por quê? Porque ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho que ele iria ser importante, que ele seria grande, e que inclusive a sua família dependeria dele no futuro. E isso fez com que ele rompesse as dificuldades, até que chegasse ao momento em que ele assumiu o trono do Egito. A linguagem de Deus, repete comigo, a linguagem de Deus são sonhos e visões. E eu não estou dizendo aqui do sonho que você comeu uma feijoada e foi dormir e teve um pesadelo, não é disso. É o projeto, é prospectar, é projetar o seu futuro.
É você saber exatamente aquilo que você espera, embora hoje você não tenha. E isso é fé. Fé é você acreditar que você vai ter exatamente aquilo que você espera debaixo da palavra de Deus. Fé é você crer que Deus vai cumprir a promessa que fez na sua vida. E se você não tem um sonho, não tem uma visão, não tem um norte, não tem uma direção, você está vivendo num nível muito ruim, muito medíocre, muito comum. Deus, Ele tem e espera mais para você. Por isso Paulo em Efésios, ele diz que todas as bênçãos são nossas em Cristo Jesus. Todas. Quantas? Todas. Todas elas em Cristo são nossas. Por que ele diz isso? Para criar uma imagem na sua vida de que você é um abençoado. Você está cercado de bênção pela direita, pela esquerda, na frente, atrás, por cima. A bênção de Deus está sobre você. Por que o inimigo ele é chamado de enganador e de mentiroso? Porque ele quer usar a sua visão natural para desfazer aquilo que a linguagem espiritual diz a seu respeito. Então Deus diz, você é abençoado, mas as circunstâncias em volta de você dizem, a minha vida é uma droga. O meu casamento está ruim, a minha vida financeira está uma bagunça, eu estou doente, eu não tenho saúde, eu não estou com força física para poder conquistar. E aí nós damos mais crédito àquilo que nós estamos vendo naturalmente e sentindo do que a palavra de Deus. Hoje, diga hoje, eu preciso aprender a linguagem do Espírito. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E se esse é o ano da aceleração, talvez a porta para muitos esteja sendo aberta hoje. Sabe, os seus olhos serão descortinados diante de uma realidade que vai mudar a história da sua vida. Vamos à palavra. Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim, Provérbios 13, 12, a esperança adiada faz o coração ficar doente. Quando a expectativa é frustrada, o coração adoece, a tristeza, a angústia, a dor. Mas, repete comigo, o sonho realizado é árvore de vida. Deus quer realizar os sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. Muito mais, diga muito mais. Do lado de cá, diga muito mais. Todos juntos, digam muito mais do que eu sou capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. É o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, aleluia. Diga, eu sou amado do Pai. Exatamente, Deus faz você sonhar, porque Ele quer coisas grandiosas para você. O sonho realizado é árvore de vida hoje. Samuel, esse rapaz aqui, que vai ser pai daqui, aliás, pai já é, mas o neném vai nascer daqui uns dias. Sabe, ele estava dizendo, todos os pedidos que eu fiz no envelope de primícias da virada de 21 para 22 se concretizaram em nome de Jesus. É assim, Deus é assim. Sabe, nós precisamos crer, porque Ele tem mais. E Ele estava dizendo para mim assim, esse ano eu vou ousar mais, eu vou colocar coisas maiores. Por quê? Porque ele já gerou fé no coração de que Deus vai responder a oração dele, Deus vai responder a sua oração também, Deus vai atender o seu desejo, Deus atende o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor, dizia Davi, e Ele concederá o sonho do seu coração, o desejo do seu coração, a visão que Ele mesmo colocou no seu coração. Por que muitas pessoas não conseguem desfrutar e receber essa bênção? Por exemplo, existem pessoas que são desistentes, desistem de tudo. Quando eu estudava, na época, na faculdade, e a gente começava período, e às vezes a sala tinha 100 alunos. Quando chegava no final do semestre, esses 100 eram 50. Quando chegava no segundo período, esses 50 eram 30. E quando a turma se formava, às vezes eram 10. Por quê? Porque tem desistente. Escute isso. O desistente não avança. Vamos repetir para fixar? O desistente não avança. Ele não recebe de Deus. Por quê? Porque ele desistiu. E Deus não se agrada de pessoas que desistem, mas se agrada de pessoas que persistem. Persista, persevere. Essa é a vontade do Senhor. Persevere no seu casamento, persevere no seu negócio, persevere no seu curso, na sua faculdade, persevere na sua célula, persevere no ministério, persevere na vida cristã. Muitos são os nossos adversários, mas o Senhor já nos deu vitória sobre cada um deles. Diga amém aí, em nome do Senhor Jesus.
O segundo grupo de pessoas são os acomodados. Diga acomodado. Acomodado é aquele que o bumbum, ele fica assim, tem a forma dele no sofá, porque ele é acomodado na situação em que ele está vivendo, no lugar onde ele está. E o acomodado, ele fica limitado à sua acomodação. Vamos repetir essa frase? O acomodado fica limitado à sua acomodação. Porque ele chegou num patamar e está satisfeito ali, e ele não procura avançar, ele não quer crescer, ele não quer desfrutar de maiores bênçãos, ele está feliz e satisfeito. Talvez nem tão feliz, mas não tenha disposição, por causa da sua acomodação, de romper com aquele momento em que ele está vivendo. Mas o sonhador, diga o sonhador, ele crê. O sonhador é marcado por fé, irmão. Todo sonhador tem fé e gosta de contar a história. Eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir o meu negócio, eu vou me casar, eu vou ter uma família, eu vou desfrutar das férias, eu vou fazer isso. O sonhador, ele crê e fala. Ele entende, embora talvez não seja nem de maneira cognitiva, conhecimento, mas ele entende a Bíblia ali quando diz, criei, por isso falei. E essa é a linguagem do Espírito. Quando tem uma visão, fale sobre ela, declare a bênção de Deus sobre a sua vida. Então o sonhador, ele crê e por isso trabalha pelo seu sonho. O seu trabalho é importante, mas porque ele já teve uma palavra de Deus, um sonho liberado sobre a sua vida. Irmão, nós estamos debaixo da promessa. Nós não vivemos mais o Antigo Testamento, nós estamos debaixo da promessa do Espírito Santo. A promessa de Joel, capítulo 12, versículo 28, que diz assim, então depois que eu tiver feito essas coisas, olha aí a promessa, derramarei o meu Espírito. Diga, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Me ajuda aí, vira para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa, até sobre você. Nem você acredita em você mesmo, mas o Espírito Santo acreditou em você, e Deus derramou do seu Espírito sobre todo tipo de pessoa, pobres e ricos, grandes, pequenos, gordos e magros, pretos e brancos, amarelos, indígenas, todas as raças, cores, enfim, todas as tribos. O derramado do Espírito Santo é sobre todos, e aí está a linguagem do Espírito. Olha só, seus filhos e suas filhas profetizarão. A palavra profética, a palavra liberada da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se expressa na palavra, na Bíblia, e ela é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ali tem tudo o que você precisa para poder criar visões, estabelecer alvos, ter desejos e conquistar grandes conquistas e vitórias para a sua vida. Então seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos sonharão. Os sonhos são linguagem do Espírito, e nem mesmo os velhos, os mais idosos estão assim discriminados, não estão afastados. A promessa é: os velhos sonharão. Moisés, quando foi, era velho, Abraão era velho, muitos eram velhos, mas o Senhor deu sonho para eles já em idade avançada, para que eles pudessem também conquistar. É a linguagem do Espírito, são os sonhos. Diz, os jovens terão visões, os olhos abertos projetarão o seu futuro. E naqueles dias, diga, nos nossos dias, derramarei do meu Espírito até sobre servos e servas, todos, não existe distinção. O Espírito do Senhor foi derramado sobre todos. Por isso, nós, diga eu preciso aprender a linguagem do Espírito. Jesus, ele constantemente estava provocando essa reação, a linguagem do Espírito nas pessoas com as quais ele se comunicava, ele ministrava. E eu vou mostrar para você um desses episódios que você já conhece muito bem, o próprio Jesus ensinando uma pessoa a sonhar, a visualizar a sua vida e o seu estado de forma diferente. Olha só, repete comigo, entre a fé e o problema. Esse lado diz comigo fé. E esse lado diz problema. A fé venceu o problema. Entre a fé e o problema. No livro de João, no capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: quando Jesus o viu, soube que ele estava enfermo por tanto tempo. E aí perguntou, eu estou falando do paralítico de Betesda.
Quando Jesus chega ali, sabe que aquele homem está há 38 anos paralisado e na beira de um tanque esperando o mover das águas. Falei sobre isso outro dia. 38 anos esperando o mover das águas e nada acontecia. Aquele homem era um homem de fé? Sim, era, porque ele estava ali. Ele cria que alguma coisa podia acontecer na sua vida, naquele dia ou no dia seguinte. Mas Jesus sabia que era muito tempo, a estada dele naquela situação já estava, passou dos limites, 38 anos. Então ele chega perto daquele homem e faz uma pergunta. Parece curiosa a pergunta, uma pergunta até tola, que se pode fazer para um doente. Você gostaria de ser curado? Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você gostaria de ter o seu problema resolvido? Pergunte isso a duas pessoas: você gostaria de ter o seu problema resolvido? Cada um de nós tem problemas diferentes, tem níveis de problemas, tem níveis de circunstâncias e de questões, mas a grande questão aqui não é qual é o seu problema, é você gostaria de tê-lo resolvido, de ter a resposta, de ter a oportunidade. Então, quando Jesus se dirige àquele homem paralítico, qual era o grande problema daquele homem? Ora, ele era paralítico, 38 anos, vivia ali, às margens daquele lago, daquela piscina, daquela cisterna, esperando que alguma coisa acontecesse. Mas Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está ensinando para aquele homem a linguagem do Espírito. Quando eu pergunto para você, pelo Espírito Santo, você quer que Deus resolva, tem expectativa do seu problema ser resolvido, é porque Ele quer criar uma imagem na sua mente, Ele quer criar uma linguagem do Espírito. O que Jesus esperava daquele homem? Que ele pudesse olhar para si próprio e se ver curado. Ele era paralítico. A expectativa de Jesus é que ele pudesse se ver saltando, pulando, correndo, andando. Essa é a expectativa. Qual é o seu problema? Se você quer desfrutar e viver da linguagem do Espírito, você não tem que ficar olhando para o problema, mas olhar para você com esse problema superado. Talvez o seu problema seja uma grande dívida, muitas dívidas, muitos papéis, muitas contas, muitas pendências, e você olha para aquilo ali e vê: eu não tenho condição. Mas quando Jesus pergunta: você quer que o seu problema seja resolvido? Você tem que se ver depois do problema. Aquilo ficou para trás. A solução já aconteceu na sua vida, porque Deus já determinou. E você vai ter uma visão de você próspero, abençoado, não mais um endividado. Não mais pedido emprestado, mas emprestando. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, crente mão de vaca. Você dependeu de dinheiro dos outros, pediu emprestado para o pai, para a mãe, para o tio, até para o cachorro, para o vizinho, para o amigo, para o colega, para o banco, para o cartão de crédito. Quando Deus fizer você deixar isso tudo para trás e o seu deserto terminar, ajuda os outros. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: ajuda o irmão. E às vezes a melhor forma de ajudar o irmão é abrir o olho dele, né? Você quer ser curado? Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser curado? Às vezes é a família, né? A mulher que foi embora, o marido, o filho que está nas drogas. Você quer a sua família restaurada? O diabo vai tentar colocar na sua visão o seu filho lá na boca de fumo, nas drogas, o seu marido no bar, afastado de você. Essa é a visão que o inimigo tenta colocar, mas isso é um engano. A visão que Deus quer trazer para você é a sua família reunida. Essa semana é Natal. Você vai conseguir comprar aquele peru, aquele tender que Léo falou. Pede uma ajuda para ele que ele te ajuda. Então a visão que você vai ter, vamos deixar o pastor Léo sossegado, mas a visão que você precisa ter é da sua família reunida em volta da mesa. E não é para brigar, para gritar, para discutir. Sabe, a gente está vivendo um período de Natal, já tem um espírito do mundo. E quando a gente chega perto do final do ano, junta-se ao espírito do mundo o tal do espírito de Natal. E esse espírito de Natal, pelo menos aqui no Brasil, ele é muito depressivo. Ele não te lembra de coisas boas, só lembra dos problemas que você não conseguiu vencer no ano. Lembra você de quem morreu, às vezes já morreu há 10 anos, há 15 anos. Ah, minha avó podia estar aqui, sua avó está com Jesus no céu.
mas fica se lembrando sempre da coisa ruim, do problema, da dificuldade. É um espírito depressivo, de tristeza, que leva as pessoas que não têm Jesus a beber, a se embriagar, para poder romper essa data. E as crises de família acontecem. Irmão, não deixe que esse espírito entre na sua mente, no seu coração, nem na sua casa. Esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo fala de vida, de alegria, né? De alegria no Espírito Santo, de glória, de felicidade e de poder de Deus. Vamos voltar aqui. Então Jesus queria criar uma imagem na cabeça, na mente daquele paralítico. Você quer ser curado, mas tudo que o paralítico conseguia responder, olha só, não consigo. Você quer seu problema resolvido, aí você responde, não consigo. Mas Jesus não perguntou se você vai fazer, vai conseguir alguma coisa. Mas nós estamos focados naquilo que nós podemos fazer, naquilo que é natural e circunstancial. E o Senhor espera que nós possamos focar nele. Eu imagino Jesus ali dizendo para aquele paralítico, você não é cego, olha para mim. E ele insistindo em olhar para o problema. E Jesus dizendo, olha para mim, e ele olhando para o problema. E não tem ninguém que me ajuda, está ali no texto. Quando eu vou para a água, alguém chega antes de mim. E ele acha que aquela era a única solução. Às vezes você está achando que o caminho que você está seguindo é a única solução. Mas eu quero lhe dizer, há uma nova solução. Uma solução nova, diferente para a sua vida. E essa solução se chama Jesus. E Jesus disse, olha para mim. E quando ele cansou de se lamuriar, Jesus disse assim, vem, pega a sua cama, levanta, vem. Vai para a sua casa, porque uma visão precisava ser construída, não de um aleijado, não de um pobre, não de um miserável, não de um marginalizado, mas de alguém santo, curado, salvo, restaurado pelo poder do Senhor Jesus. Repete comigo assim, essa é a linguagem do Espírito. E no momento que eu estou falando, o próprio Espírito Santo, ele está projetando na sua mente aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, projetando em você aquilo que ele quer fazer. E eu vou lhe dizer algo, ele pode fazer muito mais do que você é capaz de imaginar. Então abra a sua mente para o Espírito Santo de Deus, abra o seu coração e receba e seja ministrado por isso. Qual é a visão que você tem? A pergunta de Jesus está ali justamente para isso, para estimular a visão. Se alguém pergunta para você assim, você quer ganhar uma Ferrari? Tem gente que nem sabe o que é uma Ferrari. Mas você quer ganhar uma Ferrari? Qual a imagem que vem na sua cabeça? Você lá com seus óculos escuros, com o teto arreado e dirigindo o carrão vermelho. Pelo menos o que vem na minha ideia é essa. Você quer fazer uma viagem para Paris? Então o que você pensa? Vou tirar uma selfie aqui na frente da Torre Eiffel. Ela está lá atrás, para eu poder botar no meu Instagram, no meu status. É uma imagem. Você quer ir para Paris? Não posso. Nós vamos para Israel em 2024. O que você tem que pensar? Você andando lá em Jerusalém, onde Jesus pisou, e não dizendo para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Lembra? O acomodado vai ficar no nível da sua acomodação. E o desmotivado, ele não consegue avançar nunca. Ele é desistido, nunca chega no final de nada. Você quer ser dono de uma empresa? Se alguém pergunta isso para você, você tem que se ver num escritório chique, resolvendo o problema, pagando salário, investindo dinheiro. Mas o outro diz assim, você quer ser dono de uma empresa? Eu não. É muito problema. É muita dificuldade, é muita crise, é muita gente reclamando, é fornecedor reclamando, é cliente reclamando, é empregado reclamando, é todo mundo reclamando. Você nunca vai ser maior do que o seu sonho. Alô? Você nunca vai ser maior do que o seu sonho. Uma vez eu fui pedir um aumento para o meu patrão, muitos anos atrás, e eu já ganhava muito bem. Ganhava muito bem mesmo, ganhava muito bem. Deus é bom. E ele falou para mim assim, Fernando, se eu te der um aumento, não vai adiantar nada. E eu pensando ali, pô, estou precisando de dinheiro, como é que não vai adiantar nada? E ele disse, empregado sempre vai ser empregado. Por que você não abre um negócio? Vamos ser sócio, abre uma franquia, eu vou ajudar você. Aí virou a chave assim, na minha cabeça.
Em vez de eu ser empregado ganhando salário, e era um bom salário, eu passei a botar no bolso 30% de tudo aquilo que eu fornecia, que eu conquistava para aquele laboratório. Como é que você se vê diante da dificuldade? Um fracassado? Um pedinte? E às vezes o empregado, eu não tenho nada contra empregados, né? Mas eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Deus tem para você ser patrão, você vai ajudar outros empregados a viverem, a terem suas famílias, a crescerem, a prosperar. Mas isso é muita responsabilidade. Você é filho do rei. Filho do rei tem responsabilidade. A quem muito é dado, muito é cobrado. Já tive muitos funcionários, alguns, não tantos quanto o Leão. O Leão tem mais funcionário do que os dedos da mão dele. E daqui a pouco vai ter mais funcionário do que os dedos da mão e os dedos do pé. Porque Deus vai fazendo, como é que você se vê? Isso é importante demais. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Lê para mim aí, vamos lá? Vamos fazer dois exercícios aqui. Primeiro eu vou colocar na terceira pessoa. Eu, tu, ele. Não, vamos colocar na segunda. Tu, ou você. Vamos colocar esse versículo na segunda pessoa? Assim como... Vou ajudar. Assim como você imagina na sua alma, assim você... Então diz isso para a pessoa que está do seu lado aí. Agora vamos colocar na primeira pessoa. Agora vamos fazer a terceira pergunta. Quem é você? O paralítico só pensava nas dificuldades e Jesus dizia, olha para mim. Talvez você esteja passando por situações ruins e está olhando só para as dificuldades. Isso é natural, mas Jesus está dizendo, olha para mim. Repete comigo assim, uma imagem precisa ser formada. A melhor história para se formar a imagem é a história de Abraão. Mas antes de Abraão ser Abraão, e aliás, Abraão se tornou Abraão justamente porque uma imagem foi mudada na sua vida. O nome Abrão é pai elevado, mas o nome Abraão é pai de multidões. Diga, pai de multidões. Mas como assim, pai de multidões, se o cara não tinha nenhum filho? Ele não era simplesmente um pai grande. Deus estava mudando uma visão, mudando um norte, mudando uma perspectiva, mudando um sonho. E quando nós ficarmos focados nas situações naturais, nós vamos ser bloqueados. Mas olha só, Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão numa visão e lhe disse, não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Quantos querem receber uma promessa dessa? Diz amém. Eu digo amém, amém. Deus como meu escudo, como a minha proteção e como uma recompensa grande prometida por Ele, eu quero. Mas Abraão respondeu assim, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Sabe aquele momento em que uma única coisa é mais importante do que todas as coisas? Mas você não poderia abrir mão de uma única coisa, Abraão? Não, não poderia. Por quê? Porque a promessa dele passava por um filho. Diga, um filho. Olha como Deus age. Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Versículo 4, o Senhor, porém, lhe disse, olha só, não. O que o Senhor disse? Não. Às vezes você está pensando alguma coisa e a resposta de Deus para a sua vida é não. Qual a resposta? Não. Eu não sei o que você está pensando,
Mas dependendo da imagem que você tiver formado no seu coração, a resposta de Deus para você é não. Posso citar alguns exemplos? Eu não tenho jeito. A resposta de Deus para essa palavra é não. Você tem jeito. Eu sou um pecador, nada pode me salvar. A resposta de Deus para essa palavra é não. Sim, eu sou um salvador maior do que você é um pecador. Sabia disso? Jesus é um salvador maior do que você é capaz de pecar. Você pode ser um grande pecador, mas ele é um grande salvador. Minha família está destruída, nada pode mudar. A resposta de Deus para essa afirmação é não. Eu estou falido e nada pode mudar. A resposta de Deus é não. Qual a resposta de Deus? E Deus disse para Abraão, não. O seu herdeiro não vai ser o seu servo. Deus precisava mudar uma imagem. Deus precisava mudar o sonho. Porque às vezes a promessa falada não é o suficiente. E Deus usa coisas simples da vida para poder potencializar sonhos. Deus está falando com você hoje. E o Espírito Santo, enquanto eu vou ministrando essas palavras, Ele está abrindo a sua mente para que sonhos sejam visualizados por você. Visões, seu futuro, sua vida, aquilo que Ele projetou, aquilo que você mesmo deseja. E disse Abraão, vai lá fora, sai dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Qual a visão que Deus deu para Abraão? Diga, estrelas. Isso, que você vai lá fora todo dia e vê, toda noite. Antes que alguém faça uma piadinha comigo. Toda noite você vai lá fora e vê, se não tiver nublado. Estava de férias essa semana, falei para minha esposa, aquela linda jovem que está sentada ali. Meu amor, vai lá fora e vê se o céu está nublado. Aí ela foi lá fora, olhou para cima e disse assim, não consigo ver nada. E eu perguntei, você está de óculos? Estou. As luzes da cidade ofuscam a visão do céu. Vamos repetir? As luzes da cidade ofuscam a visão do céu. Você nunca vai conseguir ver um céu estrelado dentro de uma cidade iluminada. Você nunca vai conseguir ter a visão de Deus dentro de um círculo de problemas e de circunstâncias, porque isso vai chamar a sua atenção e você vai perder a visão do céu. A diferença, e você vai ver essa diferença quando você for comigo a Israel, lá no deserto, quando você olha para o céu, não tem poluição, porque não tem fumaça, não tem nada no deserto, a atmosfera é livre, né? Tanto é que o sol entra com força de dia, mas depois que o sol vai embora, o frio da atmosfera, ele também entra com força. É muito frio de noite e muito quente de dia, mas de noite, quando você olha para o céu, você vê um céu. Não tem luz, não tem iluminação natural. Sabe, Deus quer levar você a ter uma imagem dessa, aonde as circunstâncias, os problemas não vão impedir a sua visão daquilo que Ele quer fazer. Senão você vai responder igual a ela, não consigo ver nada. E não é porque ela enxerga mal, não. É porque as luzes da cidade ofuscam uma visão. Sabe, talvez a sua visão, o sonho que Deus colocou no seu coração, ele esteja ofuscado por causa das muitas luzes, das questões que você precisa resolver, dos problemas, e os seus olhos são apenas naturais. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que nessa noite, mesmo que Deus precise levar você para o deserto, Abraão estava onde? Deserto nem sempre é ruim, né? Olha para o céu, assim será a sua descendência, Abraão. E Deus mostrou para ele, tinha uma estrela, tinha outra, tinha outra, tinha outra, ele não conseguia contar, e cada uma daquelas estrelas era um descendente dele, e alguém estava dizendo, Abraão, pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão, e tinham muitas, centenas, milhares, milhares. É preciso mudar a visão, diga mudar a visão. E Deus precisou mudar a visão de Abraão, para que ele pudesse ter o seu herdeiro, e o seu filho nascesse das suas próprias entranhas. Deus está querendo mudar essa história. É preciso que você veja, você se veja nisso. Todas as histórias da Bíblia, elas estão lá para que você se veja nelas. E a Bíblia é cheia de imagens, de visões. Vamos ver o Salmo 1, por exemplo. Eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quando você lê essa passagem, o que você pensa?
numa árvore bonita, frondosa, que dá fruto, as folhas verdinhas. Sabe, tem um monte de arbusto seco no deserto, mas você não. Você não nasceu por acaso. Essa é a visão. Pega a visão. Você não nasceu por acaso. Alguém plantou você ali de propósito. Você está perto dos rios de Deus. Os outros lá são secos no deserto, mas você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você dá folha, as suas folhas são verdes e você dá fruto na estação própria. Então você tem que se ver dessa forma, porque é assim que Deus vê você. Quem é o arbusto no deserto? Esse é o outro. Não é você. Diga, não sou eu. Às vezes a gente quer se sentir solitário. O diabo faz isso, né? Ele leva as pessoas para lugares solitários. Às vezes é um lugar solitário no meio de uma multidão. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que já passaram por isso. Na boate, na noite, na festa, nas drogas, na bebida. Um monte de gente, muito sorriso, mas muita solidão no seu coração. Muita solidão no seu coração. Você é um solitário no meio de uma multidão. É isso que o diabo faz, leva você para lugares desertos. Mas qual é a visão que Deus quer para você? Eu sou uma árvore plantada. Você não está aqui por acaso. Deus plantou você nesse lugar. E as suas raízes estão perto do ribeiro. Você dá frutos, suas folhas são verdes. Você é abençoado. Diga, eu sou. É assim que Deus age. Ele está colocando visão na sua mente, visão no seu coração. Sabe? Me fortaleço no Senhor, e você se vê como fraquinho. Não, você precisa se ver forte no Senhor. Não é a sua força, mas é a força dEle. Me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Oh, meu Deus, quantas visões, dezenas, centenas delas, para que você possa perceber o amor de Deus e o cuidado do Senhor por você. Sabe, essa é a linguagem do Espírito, e quando você aprende essa linguagem, você fica livre do deserto da sua vida. Então olhe no meio desse deserto, que também é figurado, e veja que lá na frente tem uma porta. Diga, porta de esperança. Essa porta se chama Jesus. Diga, Jesus. Jesus usa a imagem, ele diz assim, eu sou a porta. Toda vez que você pensa em Jesus, você pensa, ele é uma oportunidade de eu sair da situação em que eu estou e passar para outro lugar. Agora, dia 31, o portal se abre. É um portal espiritual, a mudança do ano, né? Não é uma porta física, mas nós precisamos romper com força, com coragem. E Jesus é a nossa porta. Diga, Jesus é a minha porta. Sabe, ele preparou para você tudo o que você precisa e mais, tudo aquilo que você quer. E é fato de que todos nós buscamos alguma coisa. E via de regra nós queremos 3 coisas. Saúde, diga saúde, paz, prosperidade. Todo mundo quer isso. Todo mundo busca isso. E Deus, ele é tão bom que ele preparou essas 3 coisas para você e, diga, muito mais. Quem quer essas 3 coisas? E quem quer muito mais? Quem quer as 3 coisas e muito mais? E você que não se manifestou não quer nada. Mas eu disse, existe o desistente, existe o acomodado e existe o sonhador. Eu estou aqui diante de uma igreja de sonhadores, de homens e mulheres prósperos na presença do Senhor. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Vou mostrar na Bíblia, porque a minha opinião é só a minha opinião, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E eu não estou falando aqui de evangelho da prosperidade, que você provavelmente vai encontrar alguma coisa aí no YouTube a respeito disso. Não existe evangelho da prosperidade, mas o evangelho, ele dá prosperidade. Ficou claro o joguinho de palavras? Né? É o dá do verbo dar. É o do outro dá, ele dá. É o evangelho que dá a saúde, que dá a prosperidade. Olha só o que João, apóstolo João diz, está lá no livro, 3ª carta de João, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3. Amado, ele está escrevendo para um amigo, Gaio, é o nome do amigo de João. Ele diz assim, amado Gaio, oro na expectativa de que tenha boa saúde. Tem algumas versões que vão dizer assim, desejo que você tenha boa saúde, né? Mas é muito mais do que um desejo, é uma oração. E aquilo ali é a palavra de Deus, preste atenção nisso.
Porque o Senhor, Ele me disse que vai curar pessoas hoje aqui. Pessoas entraram aqui com enfermidades e serão curadas, em nome de Jesus. Então preste atenção. Diz lá, amado, ele está falando para Gaio, um filho na fé. Ele diz assim, oro, na expectativa de que você tenha boa saúde. Quando nós oramos, nós temos a expectativa, eu oro e tenho a expectativa de que você cresça, de que você prospere, de que você seja bem-sucedido, de que você tenha saúde boa, de que você possa desfrutar das coisas boas da vida junto da sua família, junto dos seus, que você, após desfrutar de todas essas coisas, você possa ser abençoador para aqueles que estão perto de você, porque alguém algum dia abençoou você, e agora chegou a sua vez de esticar a mão, de abençoar e de levantar uma pessoa, para que ela possa crescer também e prosperar nessa terra. Então a vontade de Deus é essa, e está expressa aqui em uma oração de João. Eu oro na expectativa, porque assim a minha oração, como a oração do apóstolo João, ela sozinha não vai resolver o seu problema, mas eu tenho uma expectativa boa, uma expectativa de que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Aliás, isso nem é uma expectativa, isso é uma certeza. Eu tenho certeza de que Deus quer mudar a sua vida. A minha expectativa é de que você aceite isso, você tenha essa visão, você creia nessa visão, que a sua visão seja ampliada, e você, se está doente, se veja saudável. Mas esse remédio não está fazendo efeito, deixa o remédio para lá, veja você saudável, forte, fazendo aquilo que você fazia antes, desfrutando de toda a bênção de Deus. Assim, você quer ser curado? O paralítico, mas não tem o problema, causa, problema, efeito, resultado. Não! A expectativa de Deus é que você goze de boa saúde. E não é só isso. Ele continua dizendo ali, olha, sejas, o que diz ali? Fala sem medo, irmão. Que esteja o quê? Às vezes a pessoa tem medo de falar a bênção. Tem muita disposição para contar o problema. Deus quer que você seja bem-sucedido. Se você tem medo, eu não tenho. Deus quer que você seja bem-sucedido. Sabe qual foi a imagem que chegou na sua cabeça? Eu não tenho uma oportunidade, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, eu não tenho dinheiro, eu não estudei o suficiente. Isso é a imagem do maligno. Não estou dizendo até que não seja verdade, mas Ele quer que você olhe para isso. Deus pode fazer muito mais. Vamos repetir a palavra muito mais? Muito mais. Mas a sua imagem a respeito de você precisa mudar. De vez em quando eu digo para Deus assim, Tu me escolheu. E eu aceitei ser escolhido, eu quero. E se Tu me escolheu, amém. Eu vou até o fim. E eu sei que Ele vai até o fim comigo. Não significa dizer que eu não vou falhar, mas significa dizer que Ele vai estar comigo sempre. Então, João diz assim, eu oro. Eu faço dessa minha oração, eu oro para que você tenha saúde. Eu oro para que a sua família seja restaurada. Eu oro para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Sabe, na família, nos negócios, na saúde, nos sonhos, nos projetos. Que em todas as coisas você seja bem-sucedido. Não seja acomodado, não aceite menos do que isso. Porque essa é a vontade de Deus. Está escrito lá. Não sou eu que estou dando a minha opinião. Embora a minha opinião seja aquela. Mas é muito mais do que isso. Deus quer que você seja bem-sucedido naquilo que você faz. Que você vá além. Que você ultrapasse barreira. Que você conquiste muito mais. Mas existe uma chave aí. Diga chave. Tem sempre uma chave, né? Como é que termina esse versículo? Diz assim, assim como é próspera a tua alma. A chave é a alma próspera. Então falar sobre alma, isso é um grande desafio, inclui muitas nuances. Mas eu posso adiantar para você, é que você, preste muita atenção nisso, por favor. Preste atenção. Se você não consegue sonhar, criar expectativas em Deus para o seu futuro, vai viver no nível da mediocridade sempre. Nunca vai conseguir romper esse deserto. A oração por saúde, por sucesso, por ser bem-sucedido em tudo que você empreender, tudo que você fizer, esse é o propósito de Deus. Agora, olha como o versículo 3 lança luz a respeito disso. Vamos ler o versículo 3? Diz assim, pois senti extremo júbilo. Eu fiquei pensando, que sensação é essa?
de extremo júbilo. Não sei explicar. Não sei explicar o que ele sentiu. Extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos. Sabe para quê? Para dar boas notícias. Boas notícias sempre trazem alegria e júbilo. Mas boas notícias sobre o quê? Sobre a fidelidade. Diga fidelidade. De Gaio. Você é fiel. E de como você segue no caminho da verdade. E olha a verdade ali com letra maiúscula. Porque não é a verdade, não é a opinião de alguém. É a verdade do Evangelho. Fidelidade, diga fidelidade ao Evangelho. O próprio Evangelho é a verdade. Quando a mente se encaixa nessa realidade, a alma é próspera. Quando a mente se encaixa nessa realidade, a alma é próspera. Então assim, você pode falar de saúde, de ser bem-sucedido em tudo o que você fizer, porque a sua mente é próspera. Quando alguém diz alguma coisa para você, você já se vê vencedor naquela situação. Você já se vê conquistador naquela situação, você já se vê abençoado, e mesmo que o mundo se levante contra você, a bênção de Deus vai romper paradigmas, vai quebrar barreiras e vai levar você a uma grande vitória. Essa é a linguagem do Espírito sobre a sua vida. Ei, mas eu não sei fazer. O problema de Deus não é o que você sabe ou não sabe fazer. Quando Deus chamou Noé e disse assim, constrói uma arca. Duvido que ele soubesse construir uma arca. Duvido. Ele nunca fez engenharia naval. E mesmo se tivesse feito, como é que bota a mão na massa e constrói? Corta a madeira, plana a madeira, separa a madeira, sei lá o que faz com a madeira. E prego. Onde é que tem prego? Não tinha prego, não é a idade do ferro ainda? Como é que foi feito? Não faço a menor ideia. Mas foi feito. Às vezes a gente diz para Deus como argumento, mas eu não sei fazer. Esse não é um problema para Deus. Se Deus fez Noé fazer uma arca, Ele pode fazer você construir qualquer coisa. Ele vai lhe dar a capacidade. Sabe qual é o grande problema? É você não conseguir sonhar. Deus pode fazer, pode ir muito além da sua capacidade de fazer, mas Ele nunca vai além da sua capacidade de acreditar, de sonhar. Ele nunca vai além do seu desejo. Diga desejo. Agrada-te do Senhor e Ele concederá se o seu desejo, se o seu coração não tem um desejo em Deus. É um desejo em Deus. Não é você pedir para as suas próprias orgias, para os seus próprios prazeres, para a sua ostentação. Mas se você tem um desejo em Deus, o problema não é o que você é ou não é capaz de fazer. O problema é você é ou não é capaz de sonhar. Deus não vai além daquilo que você sonha. Você sonha ser um grande empresário? Você sonha ser curado dessa enfermidade? Você sonha ter a sua família restaurada? Eu não sei o que mais eu posso colocar aqui como possibilidades. Seja lá o que for, Deus ele pode exceder a sua capacidade de fazer, mas Ele quer despertar em você hoje uma capacidade de sonhar. Uau, diga sonhar. Gosto muito disso. Irmão, é hora de mudar. Mas a sua alma precisa ser uma alma transformada, uma alma renovada. Sabe, a mente natural, ela só te atrapalha. E muitas das vezes, ainda mais nesse período de Natal, a gente tem uma mente egoísta, uma mente invejosa, uma mente raivosa, vingativa. E a gente só pensa nisso, porque alguém me maltratou, alguém não me tratou como deveria, alguém me deixou de lado. Esse tipo de coisa não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Supere essas coisas e olhe para Jesus. Ele quer fazer você sonhar com coisas grandes e com coisas novas, coisas maiores do que a sua capacidade mínima de ser invejoso, ciumento, né, de ser melindroso, melindre com determinadas situações. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Diz amém. Sabe, irmãos, eu ouço constantemente. Aqui muitas pessoas já falaram isso para mim, dizia assim, apóstolo, um dia eu quero ser um investidor do reino. Quem já disse isso para mim aqui? Deixa eu ver. Quem mais? Opa, levanta a mão com vontade aí. De manhã tinha mais investidor do reino do que hoje aqui, né? Muita gente.
Muita gente boa, muita gente sincera. Tu está levantando a mão ou está coçando a cabeça, Paulinho? Quem coça a cabeça sempre vai ter uma coceira na cabeça para coçar. Mas quem levanta a mão querendo mais de Deus, sempre há mais de Deus para você. Estou brincando com você, Paulinho, fique em paz. E eu estava pensando a respeito nisso, pessoas que querem ser grandes financiadoras do reino, porque eu orei por pessoas aqui a semana passada, e assim, eu orei na expectativa, eu creio que Deus vai fazer coisas... Quem veio aqui à frente a semana passada? Deixa eu ver. Deus já deu uma ideia, já deu uma abertura, Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que criar essa imagem de grandeza. Mas isso é arrogância, não é não. Não é não. Porque as pessoas pregam uma falsa humildade. Isso é desejo, é sonho, é crescimento, é de Deus para você. Mas o Espírito Santo falou comigo assim, a respeito dos grandes investidores e dos grandes financiadores do reino. O Espírito Santo disse assim para mim, tem um problema. Diga isso para as pessoas. Eu disse de manhã e vou dizer agora de novo. O grande investidor, ele nunca vai, do ponto de vista de Deus, começar grande. Ele sempre precisa começar pequeno. A Bíblia ensina, diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Porque Deus vê o coração. Ele sabe que funciona assim. Então, irmão, se você quer ser um grande financiador do Evangelho, não espere ter muito. Seja um financiador do Evangelho hoje, enquanto você acha que tem pouco. Jesus já ensinou isso. Ele pegou 3 pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, 5 e 2, e alimentou uma multidão de 15 mil pessoas. O problema não está na capacidade que você tem de fazer. O que Jesus disse para nós é, sem mim, nada podeis fazer. Então desiste de tentar sozinho. Mas quando Ele mostrar o caminho, vai com toda a sua força e com toda a sua garra, fortaleça-se no Senhor, porque Ele abriu uma porta e você vai entrar por ela. Então a questão não é o que você pode fazer, não é o pouco que você dá, é o desejo do seu coração. Porque Deus pega o desejo do seu coração, naquele pequeno dízimo de R$120 para quem ganha o salário mínimo, e faz isso coisas grandes no reino. Ele multiplica para pagar luz, para pagar aluguel, para fazer obra, para construir, para comprar som, para enviar missionário, para abrir igreja. Deus tem um poder que você não tem, mas Ele conta com a sua fidelidade. Mas quando Ele vê fidelidade no coração de um irmão, aquele que é honesto no pouco, Deus o coloca sobre o muito. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Se eu faço uma disposição de oferta e digo assim, irmão, eu preciso comprar uma cadeira, e nós vamos comprar cadeira no começo do ano. E adivinha só quem vai comprar a cadeira? Você senta nela, mas eu vou levar ela para casa. Não vai não, você vai comprar para a igreja. Tá? Quem é fiel no pouco, vai receber o muito. Se eu desafiar você a comprar uma cadeira que vai custar, não sei, 130, 150 reais, alguém vai dizer assim, eu vou dar 5, outros vão dizer, eu vou dar 10, e o outro vai se esconder e não vai dar nada. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus está vendo essas coisas, não é a quantidade, é o coração. Você consegue entender? É preciso que seja criada essa visão. A oração, o desejo de Deus é que você tenha saúde e seja próspero. Seja bem sucedido, mas a sua mente precisa ser próspera, abençoadora. Deus precisa saber que quando você tiver muito, você vai abençoar, não apenas a obra, mas também as pessoas. É disso que eu estou falando, e essa visão que Deus quer mudar na sua vida, no seu coração e na sua história. Quando eu disser assim, eu preciso comprar esse prédio, aí a conversa não é de 100 reais, aí a conversa é de muitos mil reais, talvez milhões, milhão. Onde é que você vai estar? Pergunta para quem está do seu lado, onde é que você vai estar?
Você vai ser daqueles que vai dizer, eu não posso? Ou você é daqueles que vai dizer, conta comigo? Quem é fiel no pouco é fiel. Vamos voltar para encerrar. Em 1 João, em 3 João 1, 2 e 3. Amado Gaio, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes. Que você seja próspero, conforme a tua alma é próspera. Uma alma próspera traz saúde para o corpo e traz sucesso para tudo o que faz. Diz amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus, então, nesse momento.